Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa sabedoria milenar que tem um olhar completamente diferente sobre o dinheiro. Não como um objetivo final, sabe? Mas como uma ferramenta. E uma ferramenta muito poderosa. Vamos juntos explorar os princípios judaicos para administrar as finanças, mas com um senso de propósito bem profundo. Mas antes de começar, vale uma reflexão rapidinha. Como é que a gente lida com o dinheiro no dia a dia? É mais uma fonte de estresse? A meta final da vida? Ou outra coisa? Guarda essa pergunta aí porque a perspectiva que a gente vai ver hoje talvez mude um pouco as coisas. O nosso caminho hoje está bem traçado. Primeiro, vamos questionar essa ideia de que ter dinheiro é algo ruim. Depois, a gente vai ver qual é a base, o alicerce ético para construir essa riqueza. Daí, vamos entender o conceito revolucionário de tzedakah e, no final, juntar tudo para sacar o que é, de fato, liberdade com propósito. Vamos nessa? Então, começando pelo começo, a ideia de que a riqueza, por si só, não é um problema. Na verdade, a visão judaica sobre prosperidade pode até ser bem surpreendente para muita gente. Olha, o contraste que a gente vê aqui é poderoso. Enquanto algumas linhas de pensamento viam a pobreza quase como uma virtude, a visão judaica tradicional vai para um caminho bem diferente. Nela, ser rico é algo bom, é desejável, porque a riqueza é vista como um instrumento para fazer o bem, para ter impacto positivo no mundo, sabe? Para servir a um propósito maior. E essa citação aqui reforça isso com tudo. As figuras mais importantes da tradição, os patriarcas, eram pessoas prósperas. Então a riqueza, claro, desde que conquistada do jeito certo, é vista como uma bênção e não como uma falha moral. E para aprofundar nisso, tem um conceito-chave que é parnassá. Não se trata só de dinheiro na conta bancária. É uma ideia de sustento completo de uma prosperidade que envolve todas as áreas da vida. É como se o bem-estar material fosse uma consequência, a materialização de um fluxo divino. A riqueza é só uma parte de um todo muito maior. Certo? Se a riqueza pode ser uma bênção, como é que ela deve ser construída? Agora a gente vai para o nosso segundo ponto, que mostra a base de tudo, a integridade. Essa frase aqui é de uma força imensa. A ética nos negócios não é um detalhe, um bônus. Ela é colocada no mesmo nível de importância de seguir todos os ensinamentos sagrados. Ser honesto no trabalho, no comércio, é em si um ato profundamente espiritual. E isso aqui mostra o peso do assunto. De acordo com o Talmud, na hora do julgamento final, a primeira pergunta que alguém vai ouvir não é sobre rituais ou sobre fé, mas sobre a conduta nos negócios. A pessoa foi justa? Foi honesta? É o ponto de partida para avaliar uma vida inteira. Então, o ponto central é esse princípio aqui, que é basicamente a regra de ouro, só que aplicada às finanças. Tratar os recursos dos outros com o mesmo cuidado, o mesmo respeito que a gente trata os nossos. Isso, na prática, impediria a gente de tomar riscos com o dinheiro de outra pessoa que não tomaríamos com o nosso, por exemplo. E essa mentalidade de respeito se reflete em coisas pequenas, em ações práticas. A tradição sugere gestos simples, tipo não amassar as notas de dinheiro na carteira como uma forma de respeito por essa energia, ou anotar as despesas futuras a lápis, um ato que coloca intenção, que coloca foco no planejamento. A grande ética se conecta com o nosso dia a dia. Ok, já vimos que a riqueza é bem vista e que deve ser conquistada com honestidade. Mas e aí? O que a gente faz com ela? Vamos para o nosso terceiro ponto, que traz um conceito transformador: tzedakah. É muito importante entender isso aqui. Tzedakah não é o mesmo que caridade. A palavra vem de tzedek, que significa justiça. Então não é um favor que se faz, um ato de bondade que é opcional. É cumprir uma obrigação. É um ato de justiça para reequilibrar as coisas no mundo. A filosofia por trás disso é a do fiel depositário. A ideia é que ninguém é de fato dono da sua riqueza. Somos só administradores temporários dos recursos que, no fim das contas, pertencem a Deus. Essa fortuna é confiada a nós com uma missão: distribuí-la a quem precisa. Isso gera humildade em quem tem e dignidade em quem recebe. E fica o aviso: se o administrador falhar nessa missão, a gestão pode ser transferida para alguém mais fiel. E essa obrigação não fica só na teoria, não. Existe um guia prático. A orientação tradicional é destinar algo entre 10% e 20% da renda líquida anual para tzedakah, para essa prática da justiça financeira. Agora, se liga nessa ideia, que é fascinante. A tradição se pergunta quem ganha mais com a tzedakah. E a resposta é que o maior beneficiado é quem doa.
O ato de dar, de cumprir essa missão, traz um mérito, um benefício espiritual tão grande que ele supera o bem material que a outra pessoa recebe. E o nível mais alto da tzedakah não é simplesmente dar o dinheiro. A forma mais elevada é aquela que ajuda a pessoa a não precisar mais de ajuda. Oferecer um emprego, um treinamento, uma ferramenta. É como aquele ditado, sabe? Não se trata só de dar o peixe, mas de ensinar a pescar, garantindo a independência e a dignidade da pessoa. Bom, chegamos na nossa última parte. Já entendemos a visão sobre a riqueza, a ética para conseguir e a justiça para distribuir. Agora a pergunta é: qual o objetivo final disso tudo? A verdadeira prosperidade, segundo essa visão, se apoia em 3 pilares. O primeiro, o equilíbrio do corpo e da mente. O segundo, a liberdade financeira, que não é ter rios de dinheiro, mas sim não ser escravo dele. E o terceiro, talvez o mais importante, é viver o seu propósito de vida. O dinheiro é só um meio para chegar lá. E este slide resume uma sabedoria profunda. No fim das contas, a maior riqueza não é um número, mas um estado de espírito. É a capacidade de sentir contentamento, de sentir gratidão pelo que já se tem. Essa é a verdadeira abundância. E aqui está a grande síntese. Se a gente pudesse resumir toda essa análise em uma frase, seria esta: o dinheiro não é bom nem mal. É uma ferramenta neutra, mas muito potente. O valor dele está no que a gente constrói com ele. E o objetivo final é usar essa ferramenta para consertar o mundo, para promover a justiça. E a gente encerra com essa pergunta que fica para reflexão. Sabendo que temos essa ferramenta em mãos, seja muita ou pouca, o que a gente está de fato construindo com ela na nossa vida e na nossa comunidade? A resposta para essa pergunta, bom, talvez seja o segredo para uma vida com o verdadeiro propósito,